Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula Cursol no nosso conjunto de aulas, no nosso projeto de aulas semanais gratuitas e que na verdade estão compondo um acervo de material é, técnico, material de formação que eu estou disponibilizando, né, semanalmente. Algumas aulas estão ficando direto lá no YouTube, a gente vai deixá-las por mais tempo, outras aulas a gente deixa por uma semana e tira e vão compor realmente o acervo de aulas para os nossos clientes pagantes. Na aula de hoje eu vou falar sobre aterramento. Na verdade é uma continuação eu vou falar sobre a abordagem da NBR 16690 sobre aterramento. Então vamos continuar no nosso projeto de comentários sobre a norma. Então a gente está percorrendo toda a norma. Então você assistindo essas aulas, você acompanhando essas aulas, você vai ter estudado, vai ter conhecido, vai ter tomado conhecimento de toda a norma de instalações fotovoltaicas. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui a norma. Então na última aula a gente parou exatamente nesse ponto, né? Tinha terminado o item 6.3, vamos dar prosseguimento aqui falando do item 6.4, aterramento e equipotencialização. E a norma começa falando que existem as seguintes opções: o aterramento funcional de peças metálicas não energizadas, por exemplo, para permitir uma melhor detecção de fugas para a terra, né, fuga de corrente para a terra. O aterramento para proteção contra descargas atmosféricas, que é aquele aterramento que a gente liga, por exemplo, a estrutura metálica dos módulos, né, a estrutura de fixação. O barramento de equipotencialização, para evitar diferentes potenciais elétricos em uma instalação. Então, esse barramento faz parte da instalação elétrica, né, e ele é conectado aos pontos onde a gente quer manter um potencial de terra, um potencial zero. E o aterramento funcional de um polo do arranjo, chamado de aterramento funcional do arranjo fotovoltaico, ver 6.4.6, a gente vai ver ele mais na frente. Então, nota 1, existem alguns tipos de módulos que requerem aterramento para operação adequada. Esse aterramento é considerado apenas como aterramento funcional, né, e não como aterramento de equipotencialização e aterramento para proteção contra descargas. E nota 2, um condutor de aterramento pode executar uma ou mais dessas funções em uma instalação. O anexo B mostra os esquemas de aterramento dos arranjos. Então, vamos já rapidamente dar uma olhada no anexo B, que fica no final da norma, né, um conjunto de anexos. Então, deixa eu buscar aqui. Então, aqui anexo B, né? Ó, exemplos de aterramento, de esquemas de aterramento funcional em arranjos fotovoltaicos. Então, eu tenho duas figuras aqui, né? As figuras B1 e B2 ilustram os aterramentos funcionais, os esquemas de aterramento funcional. Então, primeiramente na figura B1, esquema de aterramento funcional do sistema fotovoltaico. Então, olha só, a gente tem aqui a possibilidade de um arranjo fotovoltaico ligado a um circuito de aplicação sem nenhum tipo de aterramento. Eu tenho um arranjo fotovoltaico ligado ao circuito de aplicação antes, né, da gente. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, mas ele está aqui explicando o que é o circuito de aplicação, né? Para quem não está familiarizado, não lembra das definições anteriores, então um circuito de aplicação é um circuito que pode ser cargas de corrente contínua, né, incluindo a bateria. Ele também pode ser um inversor que tenha separação galvânica, que tem um transformador isolando o lado CC e o lado CA. Transformador ou circuito, né, ou algum outro circuito de desacoplamento elétrico. Ele pode ser um inversor sem separação galvânica, né, sem isolamento entre os lados CC e CA. E ele pode também ser bateria capaz de fornecer corrente de falta, né, que possa alimentar o arranjo. Então, bateria, se eu tenho um conjunto de baterias aqui que o circuito eletrônico não impede a circulação de corrente no sentido das baterias para o arranjo, também está nessa classificação de circuito de aplicação. Então, entendido aqui o que são os nossos circuitos de aplicação, né, na grande maioria dos casos vai estar
concentrado aqui, ó, no inversor sem separação galvânica. Então, meu circuito de aplicação ele pode, né, e o arranjo podem não ter nenhum tipo de aterramentos funcionais. Ele pode ter um aterramento funcional no polo negativo aqui na entrada do circuito de aplicação, no caso aqui na chegada aqui do meu inversor, na maioria dos casos. Pode ter um aterramento funcional no polo positivo também, no circuito de aplicação. Pode ter um aterramento funcional no polo negativo através de impedância, um aterramento com impedância, né? Não é um aterramento direto. E eu tenho aqui a possibilidade também desse aterramento com impedância, através de impedância, está no polo positivo. Beleza? Então essas são as possibilidades aqui na figura B1. Na figura B2 eu tenho exemplos de diferentes configurações do sistema fotovoltaicos de uso comum. Então são arranjos ligados diretamente à carga CC com bateria, né? Sem nenhum tipo de isolamento, de aterramento aqui na carga, e o aterramento ele não é funcional, mas ele é um aterramento aqui no arranjo. Por falar nisso, né, a gente tem então uma diferença aqui nessa simbologia. Ó. O que eu tenho aqui como um símbolo de terra e um arcozinho aqui, ele mostra o aterramento funcional, o aterramento que tem a utilidade e vamos dizer assim, ele é necessário para o funcionamento do equipamento. Ele atua no funcionamento do equipamento. Esse outro aqui está me dizendo que é um aterramento de proteção, tá? Um aterramento que vai atuar, por exemplo, para proteção contra descarga atmosférica. Então, eu posso ter só o aterramento de proteção aqui, de equipotencialização do lado do arranjo, do lado dos módulos, e nada no lado do circuito eletrônico. Posso ter aqui o de proteção, né, de potencialização do lado dos módulos e um funcional no circuito eletrônico, sendo carga CC. Se forem inversores, né, a mesma situação, eu posso ter aqui só o aterramento funcional aqui o aterramento de equipotencialização do lado dos módulos. Posso ter também só dos lados dos módulos aqui e com um inversor galvanicamente isolado. E posso ter também com aterramento funcional do lado do inversor. Então, essas são as configurações de esquemas de aterramento e exemplos. Tá? Isso aqui é o que fala, então, no nosso anexo B. O anexo, vamos seguir a outra página aqui, já é o anexo C, já é, né, sobre outro assunto. Então, vamos voltar lá, mais para frente aqui, né? Aqui. Beleza. Então, 6.4.1, aterramento. Aplicam-se os requisitos específicos da 5410 no item também 6.4.1, com os complementos apresentados aqui abaixo. Então, tudo que de aterramento lá que está constando na 5410, né? Então, só para... o objetivo aqui não é falar sobre 5410, mas vamos dar só uma olhada lá no que ela está falando, né? 6.4. Deixa eu avançar mais aqui um pouco. 5410 é bem mais extensa, né? 6.2, 6.3, 6.4. Então ele fala aqui, ó, 6.4 fala sobre a parte de eletrodos de aterramento, né, a infraestrutura, a questão de como que esses eletrodos vão ser instalados, como é que eu vou testar a necessidade de colocar um aterramento, como é que eu vou testar a qualidade do aterramento, né, a qualidade do solo, a resistividade do solo, os tipos de eletrodo que podem ser utilizados, as formas de instalação, os condutores de aterramento, né, a parte de equipotencialização também da instalação. Então, tudo isso aqui, né, continua valendo e com algumas situações específicas que estão tratadas aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui na 16690, eletrodo de aterramento separado, né, que começa a falar sobre uma coisa um pouco diferente. Se o eletrodo separado for fornecido para o arranjo, ele deve ser ligado ao terminal principal do
aterramento da instalação elétrica por condutores de equipotencialização. Então, o nosso aterramento fotovoltaico tem que ser conectado ao aterramento da instalação. Aí vem para a parte de equipotencialização, falando que, né, nesse caso aqui, a 5410, nesse item, deve ser substituído por essa subseção. Então, fala aqui, equipotencialização das molduras metálicas do arranjo deve ser de acordo com a árvore de decisão abaixo, aqui, ó. Então, eu tenho essa árvore de decisão aqui, ó. É necessário aterrar as partes condutoras do arranjo para fins de proteção contra surtos provocados por descargas atmosféricas? Sim ou não? E quem vai responder isso aqui? Para responder essa questão, eu tenho que consultar a NBR 5419, né? Seção 2 e a 5419.3, que é a norma que trata de SPDA, Sistemas de Proteção, né, contra Descarga Atmosférica. Então, essa avaliação vai dizer que se a gente precisa aterrar as partes expostas, sim ou não. Se precisar, diâmetro mínimo 16 milímetros quadrados. Se não precisar, diâmetro mínimo de 6 milímetros quadrados. Então, 16, se esse condutor de aterramento das partes condutoras expostas, ele vai funcionar também como um condutor SPDA, aí vai ter que ter 16 milímetros. Se não, 6 milímetros vai funcionar apenas como um condutor de proteção elétrica. Então, os condutores de proteção aplicam os requisitos da NBR, com exceção, né, da 6.4.3.4. Condutores de equipotencialização. Então, aqui são as partes específicas. Então, ó, deve ser substituído, né, o da 5410 por essa parte específica. Os condutores devem ser localizados o mais próximo possível dos condutores positivo e negativo do arranjo fotovoltaico, para reduzir tensões induzidas devido a descargas atmosféricas. Então, é questão de evitar, né, a área de laço entre condutores. Então, é aquela forma onde a gente vai colocar os condutores de equipotencialização, os condutores de aterramento, o mais próximo possível dos condutores positivo e negativo, para não formar um laço. O mesmo raciocínio que foi comentado na distribuição e na interligação dos módulos, né, os painéis, para que eles não formem laços, isso se aplica também ao condutor de aterramento. Então, deve ter uma seção mínima de 6 milímetros quadrados, né, se ele não for utilizado como um condutor de descida do SPDA. Se ele for utilizado, tem que passar a ter 16. Então, aí vem a figura 10, que é essa árvore de decisão. Aqui tem um comentário aqui ainda, né? Figura 11 mostra exemplos dos requisitos dos aterramentos das partes condutoras expostas. Deve existir uma alta impedância entre todos os condutores energizados e os condutores de aterramento. Então, aqui, ó, partes expostas dos condutores, né? Nossa figura 11 aqui, ó, aterramento das partes condutoras expostas. Então, por exemplo, as molduras dos módulos, dos painéis, são partes condutoras expostas, né? A parte de gabinete aqui, né, de carcaça, por exemplo, do inversor, né, seria uma parte condutora exposta de um circuito de aplicação. Então, vamos ver aqui as notas. Um barramento de equipotencialização entre o arranjo fotovoltaico, onde estão os módulos, e o circuito de aplicação, né, os inversores, é essencial na proteção dos equipamentos elétricos contra sobretensões provenientes de descargas atmosféricas. O condutor do barramento de equipotencialização deve ser executado fisicamente o mais próximo possível dos condutores energizados para reduzir laços. Então, eu vou ligar os meus condutores de equipotencialização, né, na minha parte condutora exposta através de um DPS, ó, até o meu condutor funcional, né? Tem DPS também entre positivo e negativo aqui. Então, e a gente tem então linha de equipotencialização, uma ligação, né? Aqui é o meu aterramento propriamente dito. Esse barramento de equipotencialização, ele tem que estar ligado fisicamente ao terra, e aí eu tenho os fios de aterramento aqui também interligando o circuito de aplicação.
Os dispositivos de proteção contra surto, né, os DPS que estão indicados aqui, eles devem ser selecionados de acordo com 5.4 e 6.3.5, que a gente já falou anteriormente. As proteções contra surto e tensões induzidas por descargas atmosféricas. Certo? Então, eu liguei o meu fio terra aqui na parte metálica dos módulos, liguei o meu fio terra aqui também na parte metálica dos inversores e aterrei esses condutores aí de proteção elétrica, de aterramento. Bom, equipotencialização funcional, né, se aplica os requisitos da norma NBR 5410 também, na verdade, não se aplicam, né? Então, a gente, 6.4.5 não se aplica. Vamos dar uma conferida lá, o que está falando. 6.4... 3.5, equipotencialização funcional. Então, isso aqui, o termo funcional aqui é utilizado no sentido de caracterizar o aterramento e equipotencialização destinados a garantir o bom funcionamento dos circuitos de sinal e compatibilidade eletromagnética. Então, esse item todo, 6.4.5, né, de aterramento de equipotencialização funcional, todo ele não se aplica. Então, vamos retornar lá para a norma fotovoltaica. Então, 6.4.6, aterramento por razões funcionais, devem ser substituídos pelos requisitos dessa subseção. Quando em um arranjo fotovoltaico possuir aterramento funcional, a ligação de aterramento deve ser feita em um único ponto, que deve ser ligado ao barramento de equipotencialização mais próximo. A ligação de aterramento funcional pode ser estabelecida dentro da UCP. Lembrando que o UCP é, né, unidade de condicionamento de potência, ou é o outro nome para inversor. Em sistemas sem baterias, esse ponto de conexão pode estar localizado entre um interruptor do arranjo e a UCP, tão perto quanto possível da UCP. Quando o ponto de conexão estiver fora da UCP, um dispositivo DR apropriado para corrente contínua deve ser instalado o mais próximo possível do ponto de aterramento de conexão do aterramento funcional. E em sistemas contendo baterias, esse ponto de conexão deve estar entre o controlador de carga e o dispositivo de proteção da bateria. Nota, recomenda-se que o aterramento funcional seja estabelecido na própria UCP, né, interligando o inversor. Quando um aterramento funcional, uma ligação de aterramento direta por meio de impedância, né? Então, como a gente viu lá, existe a possibilidade de aterramento direto ou por impedância. Quando ela for utilizada para conectar um dos condutores do cabo do arranjo fotovoltaico à terra, a capacidade mínima de corrente do condutor do aterramento funcional não pode ser menor do que a corrente nominal do dispositivo interruptor automático do aterramento funcional para um sistema com ligação direta à terra sem impedância, ou não pode ser menor do que a tensão máxima do arranjo, dividido pela resistência utilizada em série com a ligação do aterramento funcional. Então, quando a gente faz um aterramento funcional através de impedância, né, que é aquela, vamos mostrar lá no anexo de novo, que é o exemplo aqui do anexo, quando a gente faz essa ligação através de impedância aqui, né, a função dessa impedância justamente é limitar a corrente para a gente dimensionar os condutores, os circuitos interruptores aí, né? Vou voltar aqui. Então, ó, isso que está sendo dito ali, inferior à tensão máxima do arranjo. Então, eu vou ver qual é a tensão máxima do arranjo. 500 volts. 500 volts dividido pela resistência que está ligada lá no aterramento, utilizada em série, né, por meio de uma impedância série. Então, a gente chega a um valor de corrente aí que determina a capacidade mínima de corrente do condutor de aterramento funcional.
No que diz respeito ao material e tipo, isolamento, identificação, instalação e conexões, os condutores de aterramento e a equipotencialização devem respeitar as disposições estabelecidas na ABNT NBR 5410. Perfeito. Então, a questão aqui do dimensionamento, né, dos condutores de aterramento e equipotencialização, eles continuam do mesmo jeito. E, por fim, uma nota aqui, que algumas tecnologias de módulo requerem um aterramento funcional do condutor principal positivo ou do negativo. Esse é um requisito funcional operacional ou pode ser necessário para evitar a degradação das células. Algumas células elas se degradam por algum efeito químico e físico se ela não estiver conectada à terra. Recomenda-se então que as instruções do fabricante sejam seguidas. Recomenda-se também que sempre que possível a ligação do aterramento funcional feita por meio de um resistor e não diretamente à terra, sempre que possível, né? O valor recomendado do resistor é o mais alto valor de resistência admissível conforme instruções do fabricante. Então, se for necessário realmente a ligação à terra, consultar, né, as orientações do fabricante do módulo. Normalmente não são esses módulos mais convencionais aí de silício policristalino e monocristalino de tecnologias atuais. Isso acontece em módulos de filmes finos, em outras tecnologias que não são tão comuns. Então, mas caso você esteja trabalhando com um sistema desse, verificar aí a recomendação do fabricante e utilizar a resistência, né, a impedância o mais alto possível que o fabricante sugira. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por aqui na aula de hoje, né? Faltou esse itemzinho aqui, ó. A gente vai finalizar. Requisitos especificados em aterramentos combinados, né, não se aplicam à parte da NBR 5410. Então vamos ver lá, só dar a última conferida lá na 5410, 6.4.7, 6.4.5, 6.4.7, aterramento combinado, funcional e de proteção. Condutores destinados a servir simultaneamente como condutor PE e condutor de aterramento funcional devem satisfazer as prescrições relativas ao condutor de proteção. Então, ele vem falando aqui sobre o aterramento combinado, né? O que funciona como, ao mesmo tempo como PE, proteção elétrica, e funcional. Isso aí não se aplica no caso do fotovoltaico. Então, tem uma série de considerações aqui, ó, dos condutores que podem trabalhar como combinados, né? E no caso do fotovoltaico, isso aí não se aplica. Então, beleza. A gente, na próxima aula, então, vai falar do item 6.5, que, né, tratam de outros componentes, e a gente então já está quase caminhando para o final dessa série de aulas aí da NBR 16690. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui então. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!